Então, galera, tudo belezinha com você? Espero que você esteja muito bem, tá? Para a gente começar essa aula de biologia. Você, aluno da mediação tecnológica, é sempre muito prazeroso estar com vocês, tá certo? De todas as localidades aqui do nosso estado. Nossa, como é legal ter notícias de vocês, tá bom? E aí, já nesse momento aqui, eu gostaria de parabenizar o nosso aluno Elvis, né? A gente teve aí uma pequena, né? Nos vislumbramos aí com ele, tocando, né, o seu instrumento ali, muito, top, viu? Muito legal. Galera, então vamos dar continuidade? Qual é o assunto da aula de hoje, prof? Vamos lá? Olha lá no nosso quadro, aula 24.1, evidências evolutivas. Lembra que a prof falou, para você frisar aí essa palavrinha, evidências? Pois é, os nossos fósseis, tá? Os achados fossilíferos, também são evidências evolutivas. Mas hoje nós vamos focar em quê, prof? Num processo chamado de homologia. Sim, senhor. Homologia e analogia. Prof, é escrita diferente, mas aí, e aí? Calma que a gente vai desvendar isso aí, tá? E vamos falar também dos órgãos vestigiais, que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Tá? Vestígio você sabe que é algum fragmento, né? Algo, né, inteiro ou algo funcional. Vamos lá, então? Na habilidade dessa aula, a gente vai relacionar fenômenos, fatos, processos e ideias, elaborando conceitos, identificando regularidades e diferenças, construindo generalizações. Perfeito? Essa é a habilidade para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre o estudo. Logia significa estudo de algo semelhante, tá bom? Então, nós vamos comparar aí algumas estruturas em suas semelhanças. Mas a gente vai ver que essas semelhanças, elas têm um foco, tá bom? Então, vamos lá para a questão conceitual. Entende-se por homologia a semelhança entre estruturas de diferentes organismos. Olha aqui. Diferentes organismos, quer dizer que eu posso ter várias espécies, eu posso estar estudando várias espécies, e entre essas espécies eu vou ter algo que eles são semelhantes. Mas o que seria, professor, essa semelhança? Eles vão ter estruturas que vão ter a mesma origem embriológica, tá? Quando a gente fala de... Olha aqui para mim. Quando a gente fala de origem embriológica, a gente tem que lembrar que você está falando do desenvolvimento, tá? Embrionário. E esses organismos, nesse processo, eles vão passar pela formação do que nós chamamos de folhetos embrionários. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Todas esses três folhetos embrionários, eles vão dar origem a estruturas para que esse organismo chegue ao que ele é no período adulto, tá bom? Então, ele passou por várias transformações, e aí quando a gente está falando de embriologia desse organismo, a gente passa lá pela amora, pela blasta, pela gástrula, tá? O período de gastrulação, né? Segmentação, clivagem, até chegar na organogênese, formação de todos os órgãos desse indivíduo, certo? Lembrou disso aí? Ok, então vamos voltar lá. Então, quando a gente pensar em homologia, a gente vai ter que lembrar, existem estruturas presentes nos organismos distintos, da diversidade de animais que nós temos no nosso planeta, mas em alguma coisa eles têm algo em comum. E essa parte semelhante está justamente relacionada em relação ao seu processo embrionário, tá bom? Joga na tela, olha lá. As estruturas homólogas podem exercer, preste atenção aqui também, podem exercer ou não a mesma função. Fica ligado nisso aqui. Então, quando eu penso em algo homólogo, tem a mesma origem embriológica. Ok, prof. Mas eu posso ou não, presta atenção, ou não ter a mesma função. Vamos dar uma olhadinha como é que é isso? Olha aqui nesse exemplo. A gente tem um rapaz, né? Esse rapaz, vou colocar de azulzinho.
Tá tudo azul aqui, né? Deixa eu mudar, então. Roxinho. Verde. Professora, para de brincar? Pois é, eu gosto, né? Esse rapaz, muito bem afeiçoado, você não tá vendo o rostinho dele, mas ele é bonito, né? Então, ele trabalhou aí, né? Trabalhou a musculatura, mas em nada ele vai se comparar, gente, à imponência dos cavalos, né? Penso no animal, é realmente extremamente adaptado, né? Para fazer aquelas... Ele faz aqueles trotezinhos, né? Quando ele é treinado, faz os trotezinhos, ele tem uma elegância em si, né? Eu amo cavalo, gente. O cavalo é um animal, assim, um dos cavalos assim, mais fantásticos que a natureza, né, nos proporciona vislumbrar, observar, tá? Então, os cavalos e o homem, em seus membros anteriores, nos braços, nas patas dianteiras dos cavalos, nós temos essas estruturas homólogas, tá? Ou seja, prova que significa isso, que eles vão ter a mesma origem embriológica. Mas, olhando assim externamente, eu consigo afirmar isso, prof? Aí eu tive, então, um estudo dessa anatomia interna desses organismos, tá bom? Para identificar que se tratam de estruturas embrionárias iguais, então, homólogas, certo? Porém, no caso aqui em cima, não há similaridade funcional. Pois sim, claro, né? Os braços desse jovem homem aqui, desse rapaz, vai ajudar aí, né? Ele ficou assim porque ele exercitou bastante essa musculatura do bíceps e tríceps dele aí. E aí ele consegue suspender muito bem objetos, pode exercer uma força diferente do que uma pessoa que não tem essa prática, né? De levantar peso, enfim. Então, eles têm a sua musculatura bem desenvolvida. O cavalo está adaptado para cavalgar, né? Trotar. O ser humano não vai fazer isso, tá bom? Então, eles não têm a mesma função. Os seus membros dianteiros não têm a mesma função, mas são órgãos homólogos, portanto, têm a mesma origem embrionária. Perfeito? Mas ao analisar a asa de um morcego e a asa de uma ave, o que a gente vai ter aí? Preste atenção. São asas, ok, prof? Né? Beleza, esses dois animais vão realizar voos espetacularmente. Concorda comigo? Ok. Só que, olha aqui, verifica-se que em ambas tem a mesma origem embriológica, tá bom? E ainda possuem a mesma função. Qual a função? O voo, né? Então, presta atenção no que a gente falou lá no início. Órgãos homólogos, eles vão ser semelhantes em relação à origem embrionária, podendo ou não desempenhar a mesma função. Então, lá no exemplo anterior, não tem nada a ver, tá? Mas aqui você tem a estrutura servindo para o deslocamento aéreo, o voo, certo? Então, a gente tem que ficar bem ligado e antenado nesses detalhes, tá certo? E o que mais, prof, em relação a esses órgãos homólogos? Olha aqui. Vamos ver outros casos, né? Então, aqui nesse exemplo, nós temos o golfinho, a nadadeira de um golfinho, a asa de um morceguinho e o braço de um ser humano. Perfeito? O que a gente consegue visualizar aqui? Vocês estão observando que o padrão de cores está presente em todos. Estão conseguindo observar isso? Então, olha só, primeiramente a gente consegue observar que eles apresentam dígitos, né? A professora não sabia que golfinho tinha esse dígito não, né? Parece uma coisa só, né? Quando a gente observa. Pois é, por isso que a gente tem que fazer a estrutura, né? Estudar anatomicamente a anatomia interna deles, para poder fazer essa comparação desses órgãos homólogos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, uma falange, 2, 3, 4, 5. Eu também tenho isso no morcego e no ser humano? Sim, prof. Tenho. Então, essa parte amarelinha são chamadas de falanges. Nos 3 grupos estão presentes. Ambos são mamíferos, concorda? Ok. Então, nós temos presente. Aí, a gente tem essa região azulzinha aqui, que você também vai ter nos outros dois, tanto no humano quanto no morcego. Ela é chamada de metacarpo. São um conjunto de ossozinhos que vão dar apoio aí às falanges, em todos os 3 grupos, tá bom? E aqui nós vamos ter o carpo,
Esse conjuntozinho de ossos que quando tem alguma fissura, a gente causa um transtorno, uma dor muito grande nas nossas mãos e fica impossibilitando mesmo, tá? Alguns movimentos, os artelhos, né? Que a gente chama dos dedos aí, nas falanges, tá bom? Então a gente consegue observar, olha aqui, nós temos o rádio, que a gente chama, e nós temos a una. Tá? Então, quando a gente vai se defender de algo, nós humanos, quando a gente vai se defender de algo, a gente expõe a parte da nossa una, né? Esse ossozinho aqui, tá? E aí nós temos também o húmero, né? Quase a prof não lembra, a professora tá meio esquecida. Então, a gente tem o húmero também, tá? E em todos os grupos nós vamos encontrar essas estruturas, mesmas estruturas. Porque embriologicamente eles tiveram o mesmo processo de desenvolvimento, tá bom? Pela presença dessas estruturas desde o seu desenvolvimento embriológico, a gente diz que essas estruturas são homólogas. Perfeito? Tranquilo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em outras estruturas. Aí você também, ó, tem as patinhas do cavalo, tá? E a nadadeirazinha da baleia. Lá você tinha do golfinho, aqui da baleia também vai ter todas as estruturas, as falanges, os metacarpos, o carpo, o rádio, a una. O que é que a gente consegue ver aqui diferente? Olha aqui a una do cavalo, da pata dianteira do cavalo. E aqui, ó, em relação à una, né, no braço do ser humano. E também aqui a una, olha o tamanho. Então, a proporção, ela pode diferenciar, mas a estrutura óssea que compõe esse membro está presente. Perfeito, galera? No cavalo, a gente também pode perceber que as falanges, elas estão unidas, tá bom? Formando uma estrutura única, tá? Mas está presente a estrutura óssea que originou esse membro. Então, são órgãos homólogos. Ok, professora, mas se tratam de espécies totalmente distintas. E esses órgãos vão ter funções também diferentes. Pois é, uma vai ajudar no nado, não é isso? A outra no voo. E aqui no deslocamento, né? Vamos dizer assim, vou colocar. Tá bom? Mas um braço suspende e a patinha do cavalo vai trotar, vai cavalgar, tá bom? Para se locomover aí sobre as 4 patinhas, certo? Tranquilo? Então, vão estar presentes, esses órgãos homólogos vão estar presentes em organismos diferentes, mas que vão ter a mesma origem embrionária. Isso se chama órgãos homólogos. Tudo bem, galera? Vamos seguindo? Olha lá. A homologia entre estruturas de 2 organismos diferentes vai sugerir, presta atenção aqui, então ela vai sugerir que eles se originaram de um grupo ancestral comum. Então, a palavra-chave para órgãos homólogos é o que, prof? Eles pertencerem ou terem o mesmo ancestral, tá? Porque a partir desse ancestral comum surgem, tá? Linhas evolutivas e a partir dessas linhas evolutivas acontecem vários processos, né? Evolutivos de especiação, isolamento, que a gente vai ver nas aulas posteriores, até chegar aqui à formação dessas espécies, certo? Diferentes. Quando a gente tem um grupo de organismos oriundo de um ancestral comum, tá? Aí a gente lembra daquela ramificação lá, né? Então ele vai se ramificando, tá bom? Mas aqui tem um grupo comum que originou todos os outros. Grupo A, grupo B, grupo C, tá bom? Grupo D, beleza? Então, cada uma dessas linhas evolutivas vai formar uma nova espécie. E quando a gente tem isso surgindo a partir de um ancestral comum, nós chamamos esse processo de irradiação adaptativa. Olha só que legal. Adaptação a gente viu que vai acontecer para que esse organismo consiga se sobreviver, chegar à fase reprodutiva, conseguir se reproduzir bem nesse ambiente, tá bom? Aí a gente lembrou ali dos fatores evolutivos que vão influenciar na manutenção dessas características que tornam esses organismos mais adaptados ao seu ambiente. Seleção natural, um deles. A oscilação genética, um deles.
e também o processo de migrações, tá? Que a gente viu nas aulas anteriores. Perfeito, galera? Então, vamos lá. Quando a gente fala de irradiação adaptativa, nós falamos, e aí a gente vai ter a explicação para o surgimento desses órgãos homólogos. Então, a irradiação adaptativa, vai colocando, anotando aí no seu caderninho, se organize para que esses conceitos não fiquem só na sua cabecinha, porque às vezes, né, pode dar alguma confusão. Normal, o ser humano é falho, tá bom? Irradiação adaptativa. Então, você vai lembrar que ele vai ter uma ramificação, tá? E a partir de um ancestral comum. Então, olha só o conceito. É caracterizada pela diferenciação de organismos a partir de um ancestral comum, dando origem a vários grupos diferentes que estão adaptados para explorar ambientes diferentes. Então, olha aqui. Na irradiação, eu quero que você entenda bem isso aqui para a gente poder passar para o próximo, tá bom? Na irradiação, você tem que lembrar, irradiou. Saiu de um ponto comum e irradiou para várias linhas evolutivas. Cada uma dessas linhas evolutivas vai passar por um processo de especiação, formando novas espécies. Formando as espécies. Tá certo? Quando a gente tem isso, esses organismos, eles têm adaptações, têm características que os tornam adaptados ao ambiente. Por isso, eles podem ocupar diferentes ambientes, tá certo? E aí, dessa forma, eles podem ser diferentes. Porém, quando a gente vai olhar na estrutura anatômica deles, a gente consegue ver essas similaridades, essas semelhanças, e a gente vê o processo embriológico deles é igual. Eles compartilham as mesmas estruturas. E por que isso acontece? Porque eles são fruto do processo de irradiação. Eles tinham um ancestral comum. Tudo bem? Podemos seguir? Então, olha lá o próximo conceito. Anota aí, tá? Agora nós vamos partir para o próximo conceito. Qual é, professora? A analogia. Joga lá no quadro. Olha lá. Então, analogia é estudo daquilo que vai ter semelhança, mas eu não vou ter estruturas oriundas de um ancestral comum, tá? Vamos lá, então. Olha aqui. Refere-se, então, a analogia refere-se à semelhança morfológica. Lá a gente tinha anatômica, interna, enfim. Então, eles vão se tornar morfologicamente semelhantes. Eu vou olhar para um e para o outro e vou ter algumas similaridades, tá? Entre as estruturas, mas essa similaridade, essa semelhança vai estar sempre relacionada à função, certo? Lá na homologia, pode ou não, um órgão homólogo pode ou não ter a mesma função, tá? Aqui é preciso que esses organismos que têm esses órgãos análogos, e eles só são análogos porque eles vão executar a mesma função no ambiente onde eles estão, certo? Então, a adaptação deles ao ambiente vai fazer com que esses órgãos executem a mesma função. Aí a gente tem aqui um inseto e uma ave. A gente sabe que as asinhas, né, servem para o voo, certo? Então, as asas, a presença das asas nesses organismos executam a mesma função, voo. Certo? Voos mais curtos, voos mais longos, mais altos, enfim, mas são voos, tá certo? Então, a mosquinha, ela vai apresentar essa estrutura e evolutivamente eles estão, então, compartilhando uma mesma estrutura e essa estrutura é análoga, tá certo? Vamos aqui, olha lá. Quando a gente compara, então, a estrutura delas, né, mais internamente, a gente vê que na asinha do inseto existe uma substância química que é a quitina, né? Essa quitina, que é um carboidrato polissacarídeo, vai estar presente também na parede celular de quem, prof? Dos fungos, tá? É um carboidrato que vai estar aqui dando essa consistência, textura dessas asinhas dos insetos, certo? Então, a quitina não está presente nas asas das aves. O que nós temos na asa da ave? Estruturas ósseas, que a gente já viu que tem as falanges,
Nós temos os carpos, metacarpos, lembram? O húmero, o rádio, a una, perfeito? E a gente tem a presença de penas, né? Então, são diferentes em relação à anatomia interna, porém, elas vão desempenhar a mesma função, o voo. Por isso, são chamadas de estruturas análogas, tá certo? E como que surge, então, professora, por que a gente tem essa diferença de órgãos análogos e órgãos homólogos? Preste atenção. As estruturas análogas não refletem, por si só, qualquer grau de parentesco, tá? Então, não quer dizer que eles sejam sejam próximos, né, em relação a famílias ou a grupos de filos, tá bom? Não tem nada a ver isso. Elas fornecem indícios da adaptação que esses organismos sofreram de estruturas diferentes para uma mesma variável ecológica. Então, o ambiente onde eles estavam inseridos, olha aqui para mim, nos órgãos análogos, o ambiente em que esses organismos estavam vivendo, tá? Houve uma influência, uma pressão, né, das variáveis, e essas variáveis estão relacionadas com todo o que está relacionado com o ambiente, tanto o fator biótico quanto abiótico. Então, tudo que está relacionado a esse meio, sobre essa espécie que estava ali, eles acabaram tendo semelhanças nesses hábitats, tá? E aí, o que acabou acontecendo? Houve uma convergência. Eles estão aqui, ó, diferentes, mas em ambientes que têm as mesmas condições ambientais ou as condições semelhantes, e por convergência, eles vão começar a ter a forma, a sua morfologia moldada para torná-los adaptados a esse meio em relação à função que esses órgãos vão estar desempenhando. Tá certo? Então, lá nos órgãos homólogos, eu tenho a irradiação. De um ponto comum, surgem várias espécies. Aqui, na analogia, eu tenho a semelhança desses órgãos que desempenham a mesma função e são fruto da convergência. Joga lá no quadro que a gente vem o conceito e aí você vai anotar esse conceito também, tá? Então, a gente chama de evolução convergente ou convergência evolutiva, tá certo? Ela é caracterizada pela adaptação de diferentes organismos, de diferentes espécies, né, a uma condição ecológica igual, tá bom? Então, essas variáveis, elas têm que estar muito próximas ou igual. Assim, as formas do corpo de um golfinho, dos peixes, especialmente os tubarões, e de um réptil fóssil chamado ictiosauro, que é este aqui que a gente está ilustrando para vocês. Professora, eu pensei que fosse um golfinho. Pois é, um réptil, tá? Ele é o ictiosauro. São bastante semelhantes, adaptadas a quê? À natação. Por quê? Ambos são aquáticos, certo? Tanto o golfinho... Deixa eu mudar a canetinha aqui. Tanto o golfinho, quanto o tubarão, né? Quanto esse réptil ictiosauro aqui, estão no ambiente aquático. Evolutivamente, as condições ecológicas do meio onde eles estavam inseridos eram semelhantes ou iguais e acabou acontecendo essa convergência. Eles se tornaram visualmente muito parecidos, semelhantes, tá certo? Vamos mostrar eles aqui? Olha aqui. Tá, vamos lá, o conceito ainda tem aqui. Quando organismos não intimamente aparentados apresentam estruturas semelhantes, exercendo a mesma função, dizemos que eles sofreram esse processo que é a evolução convergente, tá bom? Aí aqui a gente tem então o que eu queria mostrar para vocês. Então, esses três grupos de organismos distintos, um peixe, um réptil e um mamífero. São espécies distintas, gente. Só que eles estão no meio aquático. Evolutivamente, a sua estrutura anatômica, tá? A morfologia do corpo desses animais tornou-os muito semelhantes. Então, eles vão ter nadadeiras. A nadadeira dorsal está presente nos três grupos,
tá bom? Eles vão ter nadadeiras, né? Peitorais. Eles vão ter também essas nadadeiras, né? As secundárias, que a gente chama. Caudal também vai estar presente em todos os 3 grupos, certo? E o corpo fusiforme, para que ele consiga ter um deslocamento dentro desse ambiente aquático. Então, a gente diz que eles se tornaram semelhantes porque as condições do ambiente onde eles estavam inseridos os tornou semelhantes em relação à função que eles iriam desempenhar nesse ambiente. Qual era a função, então, de todas essas estruturas? Auxiliar no nado. Perfeito? Então, vamos lá. E aí, a gente tem o quê? A convergência adaptativa. A semelhança não é sinal de parentesco, tá? Mas resultado da adaptação desses organismos ao ambiente aquático. Ok, foi compreendido isso. Tudo bem, então? Então, a gente vai ter, presta atenção aqui comigo. Ok, aí. Órgãos homólogos, órgãos análogos. Homólogos vão ser aqueles que vão ter, podem ou não ter a mesma função, mas eles são frutos de um ancestral comum e sofreram a irradiação adaptativa. Nos órgãos análogos, você vai ter semelhança em relação à função, dependendo das condições ambientais de cada meio onde esses organismos estavam presentes, eles vão desempenhar a mesma função em relação à estrutura que está sendo estudada, tá bom? Não tem nada a ver aqui com o grupo de parentesco, certo? E aí eles vão ser fruto da convergência, ou seja, eles estão em grupos diferentes, totalmente distintos, mas eles vão começar a se unir, tá? Em relação a esse processo evolutivo. A gente chama isso de convergência, certo? E agora nós vamos passar para os órgãos vestigiais, que também são vestígios, são evidências do processo evolutivo. Não esquece que os fósseis também são, tá bom? Vamos lá, então? Olha lá no quadro. Ok. Aí, assim como esses gatinhos estão aí, gente, eu não sei se a pessoa, né, tá aí com um petisco, tá segurando uma sardinha, não sei o que esse cara tá fazendo, essa mulher tá fazendo, só sei que eles estão tão atentos, ou eles podem estar olhando no poste, né, cheio de passarinho ali, tudo alegre, eles dizem, meu Deus, como é que eu faço para pegar? Mas eles estão muito antenados, tá vendo? Até o que tá deitado ali, ó, tá ali prestando atenção, e é essa atenção que eu quero de você agora, tá bom? Olha lá. Às vezes, os organismos têm estruturas que não vão servir a nenhuma função aparente, mas são chamados de órgãos homólogos, essas estruturas, úteis em outros organismos em algum período da história, tá? Evolutiva deles. Essas estruturas reduzidas ou não funcionais, que parecem ser sobras evolutivas, são chamadas de estruturas vestigiais ou órgãos vestigiais. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de algum deles e a gente vai mostrar aqui para vocês algum. Olha só, um exemplo muito comum, né? Quando a gente fala em órgão vestigial, a gente vai sempre lembrar aqui do apêndice, que é chamado de apêndice vermiforme, que a gente vai já mostrar uma imagem para vocês que parece realmente um verme, né? É uma estrutura pequena e sem função que parte do seco. O que é o seco, professora? O seco é a região que vai conectar o intestino delgado, tá, ao intestino grosso, certo? É como se fosse uma pontezinha entre esses dois órgãos. Um que realiza a digestão e o outro que vai fazer a absorção do líquido somente no grosso para formar o bolo fecal, né? As nossas fezes. Perfeito? Olha lá. Então, quando a gente observa no ser humano, olha aqui, ó. Isso aqui é o apêndice vermiforme. Aqui nós temos o intestino delgado. Deixa eu colocar de azul. Intestino delgado. E aqui a gente tem o intestino grosso, tá bom? E aí, então, aqui, ó, o D e o IG. E aqui a conexão, né? Era a região ali do seco, tá? E o apêndice vermiforme. Isso aqui tudinho, ó, na verdade. Deixa eu corrigir aqui. Vamos lá. Canetinha. Aqui, tá? IG. E essa região aqui é o seco, tá? Que vai conectar o intestino delgado com o grosso. E aí você tem o apêndice vermiforme, certo?
Isso é considerado como um vestígio de que em algum momento da história evolutiva houve uma funcionalidade, tá? Alguns defendem ainda a função dele, mas a gente consegue viver sem apêndice tranquilamente. A importância evolutiva desses órgãos vestigiais é a indicação de uma ancestralidade comum. Se eu estou falando de ancestralidade comum, meu filho, minha querida, se eu tenho isso aqui, se eu estou dando ênfase a essa ancestralidade comum, é óbvio que se trata de um órgão homólogo, tá bom? Então, todos os órgãos vestigiais são órgãos homólogos. Nos mamíferos roedores, o seco é uma estrutura bem desenvolvida. Presta atenção aqui, que agora a gente vai fazer uma comparação entre grupos, onde esse órgão ainda tem uma certa funcionalidade, né? Lembra que o seco vai interligar o intestino delgado com o intestino grosso. E é nesse inteirinho aí que você vai ter a formação dos apêndices vermiformes, tá bom? O que é dito apêndice vermiforme. Na qual o alimento, no caso do esquilinho aqui, ele vai ser um local onde você vai ter o armazenamento, tá? Do alimento que foi parcialmente digerido ali no intestino delgado. Gente, tudo que nós comemos, tudo que a gente se alimenta, vai ter a sua digestão, proteína, carboidrato, lipídio, tá? Ali no intestino delgado. Então, aqui no esquilinho, esse alimento é parcialmente digerido, mas vai ser armazenado. E aí vai acontecer o quê? A celulose, que também é um carboidrato, ela vai ter ação de bactérias especializadas para terminar a digestão de quem, professora? Desse carboidrato, dessa celulose, que é uma molécula grande, tá bom? Então, só o intestino delgado no hidrocântaro, eles têm esse complemento aí também, tá? Vou botar a canetinha, porque é muito... Aí, perfeito. Tudo bem? Então, em alguns organismos vivos, nós vamos ter a contribuição aí dessa estocagem, desse local onde você vai ter esse complemento do processo de digestão de moléculas grandes, no caso, a celulose. A gente está falando aqui de um animalzinho que é herbívoro, come de tudo, né, em relação aos vegetais, tá bom? Em alguns desses animais, o seco é uma bolsa contínua e em outros, como o coelho, apresenta extremidade final mais estreita, denominada apêndice. Então, assim como no coelho, assim também é no nosso caso, tá? Que corresponde ao apêndice vermiforme do ser humano. Então, aqui a gente tem a estrutura interna dos órgãos internos deste coelhinho, tá? Desde a boca, né, passando pelas suas glândulas, pâncreas, o fígado, o intestino grosso, delgado, a região anal, o estômago, tá? E nesse caso aqui, você vai ter, assim como no ser humano, essa formação desse espaço, dessa bolsazinha, que vai ser chamado de apêndice vermiforme. Vamos dar uma olhada? Olha aqui. Então, aqui a gente consegue ver muito bem, tá? Aqui, a porção terminal do intestino delgado. Aqui o que vai ser o início do intestino grosso. E aqui a região do seco, tá? E aí, que é a parte intermediária. E aqui você vai ter o apêndice vermiforme. Não parece uma minhoquinha, né? Um verme mesmo, tá? No caso dos coelhinhos, você vai ter o seco. Olha como é que é longo o seco. Tá vendo? Aqui você vai ter, ó, intestino grosso, aqui intestino delgado. Então, como ele é intermediário, em alguns animais, né, os coelhinhos ficam se alimentando todo o tempo, né, gente? Eles comem muito. Então, essa região também vai auxiliar aí no processo de digestão, tá? Mas eles também vão ter essa estrutura que é chamada de apêndice, assim como no ser humano, tá bom? Vamos seguindo? Outras estruturas podem ser citadas como vestigiais, tais como ossos de patas nas baleias, e uma estrutura formada por vários ossos nas aves, que sugere a presença de uma cauda em seus ancestral. Então, existe essa questão aí também, da presença dessas estruturas ósseas em baleias, que podem ser considerados órgãos vestigiais, e a presença de caudas, né?
nessas aves, ossinhos representando. A gente sabe que as aves elas não têm a cauda como você tem em outros animais, mas existem vestígios que mostram esse processo evolutivo, tá bom? Todas essas características foram úteis no passado, porém não são mais utilizadas, certo? Ou seja, esses órgãos vestigiais estavam presentes em um determinado grupo de animais, deixaram de ser funcionais e agora se tornaram vestígios nessas espécies, tá bom? Existem animais que carregam tanto características vestigiais quanto rudimentares. É o caso da serpente Piton. Que tipo? Que espécie? A Piton reticulatus. Ela, durante o seu processo embrionário, ela vai ter ossozinhos que vão lembrar esses membros posteriores, tá? Só que alguns indivíduos dentro dessa espécie, quando adulto, ainda vão demonstrar, vai ser visível esses vestígios. E aí a gente tem aqui, ó, como se fosse uma garrinha, tá vendo? Então, isso é um órgão ou um vestígio, certo? Porque acredita-se que eles, lá no seu período evolutivo, eles tinham esses membros que serviam para a sua locomoção e agora foi regredido porque eles não utilizaram mais. Aí a gente lembra da história de Lamarck, né? A atrofia, né? Não usar mais, vai sumir. Só que no caso da reticulatus aqui, você pode encontrar em alguns indivíduos, essa presença, esse vestígio, tá? Caracterizando então esse grupo de órgãos vestigiais. Ok? Isso ocorre porque as cobras evoluíram a partir de um ancestral totalmente tetrápode, provavelmente lagartos varanide, e porque suas estruturas são homólogas. Homólogos representa o que a gente falou? Descende de um ancestral comum, beleza? E aqui, nessa espécie de serpente, você tem o processo evolutivo desse tetrápodo, que foram esses lagartos da família Varanidae, tá? Quando a gente fala tetrápodo, gente, porque tinha uns 4 membros, tá? As características ainda permanecem presentes nos taxa intimamente relacionados, tais como lagartos e mesmo de todos os outros tetrápodes. Ok, galera? Então, olha aqui para mim. As evidências evolutivas, elas sempre vão nos auxiliar na compreensão. Às vezes, a existência de algumas presenças de algumas estruturas ainda não foram totalmente elucidadas. Há aí correntes de pessoas, de grupos de pesquisadores que acreditam num determinado processo evolutivo, outros que acreditam numa outra linha de processo evolutivo, mas alguns ainda estão assim meio que soltos, né? Não se tem como enfatizar. Porque lembra que a gente falou que, assim como os fósseis, você consegue ter pedaços do quebra-cabeça. Mas como isso remonta de tempos, né, milhões de anos atrás, vai ficar alguma lacuna. Vai ficar alguma lacuna, que nem todos os organismos vivos pré-históricos deixaram seus registros fossilíferos. Tá bom? E nisso a gente tem aí, então, algumas situações, algumas lacunas, tá? Mas a gente tem um grande leque de informações e a presença dessas estruturas homólogas e análogas nos ajuda a compreender os processos adaptativos e evolutivos em relação à irradiação e à convergência adaptativa desses grupos de seres vivos. Cada um deles adaptados a ambientes diferentes, no caso da homologia, e ambientes similares, tornando esses organismos cada vez mais semelhantes ao longo do tempo. Gente, isso é fantástico para a gente compreender, então, essa construção do que era e do que nós temos hoje, tá bom? Muita coisa vai ser ainda descoberta, eu acredito, tá, em relação a esses processos. Mas a gente vai parando por aqui nessa aula, mas a gente vai ter aí nosso momento de revisão. Tudo bem? Então, a Tabita se despede por aqui. Tchau, tchau, galera!